Olá, meu nome é Joyce Capelli, eu sou o presidente do Instituto Melhores Dias. É um grande prazer trazer essa live para vocês, especialmente para os professores. Eu quero agradecer os nossos parceiros, a General Mills, a ENGIE, o Movimento Arredondar, que estão conosco nessa tarefa de fazer um mundo cada vez melhor. Eu quero agradecer também a nossa equipe do Instituto Melhores Dias, que se mobilizou muito para organizar tudo, é uma equipe super comprometida e atuante. O Instituto trabalha há 27 anos no Brasil, e nós já atendemos mais de 3 milhões de crianças e 12 milhões de pessoas. Os nossos programas têm como base a escola pública, e o trabalho dos professores sempre foi crucial para o sucesso das nossas ações. A pandemia nos pegou de surpresa, e nós estamos vivendo tempos diferentes, né? Tempos difíceis. A pandemia revelou a realidade do Brasil. Ela evidenciou problemas de falta de acesso à internet nas comunidades, e nas escolas públicas nós vivenciamos a falta de capacitação específica para os professores, para vocês, que acabaram tendo que se superar na criatividade para levar suas funções e atribuições adiante. Mas tudo tem dois lados. A pandemia também evidenciou a enorme importância dos professores e também que os pais são figuras importantes na educação dos filhos. Então, nós acreditamos que está sendo uma lição importante e que direciona o futuro, com uma escola que vai ter um ensino híbrido, com professores formados e capacitados para essa nova realidade e pais mais atuantes e mais presentes nas escolas. Mas hoje nós ainda estamos no olho do furacão e vocês, professores, heróis nessa batalha, estão com toda a responsabilidade de continuar seu trabalho, apesar das enormes dificuldades e discrepâncias que encontram. Eu quero agradecer a vocês de coração, todo o seu trabalho, seu empenho, e eu quero apresentar para vocês uma colega que já trabalhou conosco no Instituto, que conhece bem a realidade dos professores, e é uma psicóloga capacitada para trazer para vocês um pouco do entendimento e da visão do que está ocorrendo nessa área emocional e como lidar com tudo isso. Antes de apresentá-la, eu só gostaria de lembrar que nós estamos disponibilizando uma lista de presença. Por favor, preencham, é rápido, o link está aqui bem abaixo do vídeo que estão assistindo. E a gente vai colocar nos comentários também. Então, agora eu volto para apresentar a nossa querida Damiana Angrimani Bonavigo, que é psicóloga, educadora perinatal, e fez na Faculdade de Saúde Pública da USP um curso de inovação em saúde materno-infantil, é facilitadora de grupos, ela vai contar um pouco mais para vocês. Obrigada, Damiana, pela presença. A palavra é sua. Oi, Joyce, estou muito feliz de estar aqui, estou muito feliz de voltar para o Instituto, né? 2 anos, quase 2 anos e meio, né, que eu saí para seguir aí no consultório, então estou muito feliz, muito contente de estar aqui com vocês. Eu consigo já colocar minha apresentação? Sim, consegue. Deixa eu ver se... Ainda não, só um segundinho, acho que daqui a pouquinho. Eu vou fazer uma breve apresentação para vocês, então, primeiro que eu agradeço por todo mundo, né, tá aqui ouvindo, quero ouvir depois as impressões de vocês, como é que vocês estão se sentindo nesse momento, como é que está sendo isso, tem bastante gente aí ouvindo, então, estamos juntos. Pode colocar, Dani. Eu vou falar brevemente a apresentação e aí no final a gente resgata os comentários tanto no YouTube quanto aqui no chat para a gente poder trocar ideias, tá? Então vamos lá. Estou aqui. Apareceu para vocês? Apareceu, Francis? Ok, apareceu. Tá.
Bom, gente, então esse é um momento de abraço, de autocuidado, de respiro, para a gente poder tomar um tempo para fazer uma reflexão de como todo esse processo da pandemia, todos esses altos e baixos, toda essa autorregulação e resiliência que a gente precisou desenvolver durante esses 7 meses, quase 8 meses. Então é um momento de abraço mesmo, um momento para a gente trocar de informação e de experiência também, se vocês se sentirem à vontade para isso. Então, vou começar falando um pouquinho quem eu sou. Então, eu sou a Damiana, essa é a minha filha Manuela. Ela já não é mais essa bebezinha, ela já tem 6 anos, essa foto era no aniversário dela de 2. E aí, logo em cima da gente ali, tem o tagzinho a logo do Instituto Melhores Dias, porque eu trabalhei no Instituto, conforme a Joyce falou, durante 10 anos. Então, assim, fui coordenadora de projetos sociais no Instituto e amava demais trabalhar no Instituto. Depois, quando chegou um momento ali que eu não consegui mais equilibrar o consultório com as ações da coordenação, eu precisei fazer essa migração, mas foi um aprendizado maravilhoso e vocês, professores, estão inclusos muito fortemente nesse aprendizado que eu tive, assim, que me ajuda muito até na minha prática hoje, em consultório com os grupos. Aqui no Instituto Gerar, eu faço a minha pós-graduação, então estou finalizando uma pós-graduação em perinatalidade e parentalidade. A minha abordagem é centrada na pessoa, que fica dentro da linha humanista, então eu atendo dentro dessa linha teórica e facilito grupos de pós-parto, facilito grupos de casais, gosto muito de trabalhar com os grupos, então essa é uma parte bem importante do meu trabalho, né? E amo podcast também, que é um programa de rádio gravado, já tive a sorte de gravar 2, esse 40 Semanas é da Folha de São Paulo e o Finitude, que saiu faz 2 semanas sobre perdas gestacionais e neonatais. E aí eu não vim sozinha hoje, né? Eu trouxe aqui comigo algumas referências bem importantes que me norteiam no meu trabalho e que eu uso nesses momentos que eu preciso me acolher, né? Então, esse senhor ali do cantinho de óculos é o Carl Rogers, que foi o precursor da minha abordagem, então foi ele que criou a abordagem centrada na pessoa, então toda a minha prática na psicologia eu me norteio a partir dele. O Boris Cyrulnik, que é esse outro senhor de óculos que está aí no meio, ele é um psiquiatra francês e ele que cunhou o termo resiliência. Então, eu trouxe o Boris para a gente falar um pouco de resiliência. O Attili Membi é um filósofo camaronês e eu trouxe um texto que ele escreveu agora, um artigo que ele escreveu agora durante o Covid, para a gente pensar essas relações, né, ambientais e como que a gente está lidando com o meio ambiente. Ali embaixo tem a professora Maria Helena Pereira Franco, que ela é uma estudiosa do luto e é responsável pelo Laboratório de Estudos de Luto da PUC, aqui de São Paulo. Então, todo o meu estudo de luto eu me norteio muito pelo que a professora Maria Helena vem estudando. O John Bowlby, esse da foto em preto e branco, ele é um médico e psicólogo inglês, e ele foi o criador da teoria do apego. Então, eu também trago as fases do luto segundo John Bowlby, porque ele fala também dos nossos apegos e como é difícil a gente se enlutar a partir do quanto que a gente está vinculado, né, às pessoas ou os objetos que a gente ama. E esse último é o Ilton Krenak, ele é um ativista indígena e também escritor, e ele escreveu um livro que eu gosto muito, que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, e aí eu trago algum trecho desse livro que eu gosto muito. Não sei, acredito que muitos de vocês devam conhecer, mas eu acho que o Krenak, ele entra nesse lugar de nos dar esperança, né, quando a gente acha que não tem mais oxigênio, né, para a gente respirar. Então, a pandemia de Covid, ela veio sem nos avisar, né? Então, ela chegou e mudou completamente do dia para a noite a nossa vida. A gente mudou completamente tudo. A forma que a gente se relaciona, a forma que a gente faz as compras no mercado, a forma que a gente estuda, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente se desloca.
E isso causou diferentes impactos, né? A gente não sabia para que lado seguir, a gente ficou completamente perdido num primeiro momento. E até agora, né? Como cada hora vem uma ordem nova, um mecanismo novo, uma nova forma de olhar as coisas, a gente fica completamente perdido diante de tudo isso, né? Muitos altos e baixos, muita necessidade de se reajustar a novas regras e novos conceitos e novas descobertas. E aí, às vezes, a gente fica assim, ai, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço com tudo isso, né? Às vezes a gente entra em pânico, a gente não sabe o que fazer, dá uma vontade de gritar. Às vezes a gente fica com vontade de chorar, de desespero, meu Deus do céu, minha vida nunca vai ser como antes, o que é um novo normal? Quando que eu vou conseguir fazer as coisas como antes, fazer planos? Aí a gente falou, então vamos fazer uns exercícios físicos aqui em casa, né? Por conta do Covid. Então vamos lá, vamos fazer exercício físico. E aí várias dicas de exercícios físicos para fazer em casa, meditações e respirações. E aí começou a chegar no WhatsApp, né? Dicas para entreter as crianças, 40 dicas para entreter as crianças, 50 dicas para entreter as crianças em casa na pandemia. Aí quando a gente cansou de ler coisas sobre entreter as crianças, chegaram mais... Acabou de entreter as crianças, então vão arrumar o armário, vão arrumar as plantas, vão plantar uma horta. E parecia que a gente estava tendo tarefa para fazer o dia inteiro. Então, 20 cursos de Harvard gratuitos que você não pode perder, 10 cursos, 10 musicais da Broadway maravilhosos que você pode assistir online. Era como se a gente tivesse coisa para fazer o dia inteiro, né? E aí vieram as lives, né? A gente está em uma hoje. Então, as lives de cantores, as lives de pensadores, as lives de profissionais, as lives. No comecinho, não sei se vocês lembram, no Instagram ficava aquele monte de bolinhas às 8 da noite, que era live que não acabava mais, a gente nem sabia mais o que assistir. E aí eu fico pensando o quanto que toda essa enxurrada de demandas e de tarefas e de possibilidades estava ali para ocultar algo que a gente não lida bem, que é o vazio. O vazio que veio com todo o luto pelas nossas perdas. Todas as perdas que a gente teve durante a pandemia nos causaram luto. E aí eu trago aqui, né, essa fala, que o luto é principalmente a perda de uma perspectiva de vida, que pode ser uma ideia, um sonho ou até uma fantasia imaginária. Não necessariamente o luto está conectado com morte, mas o luto está conectado com perdas. E aí eu trago aqui as fases do luto do Bowlby, e a gente tem, né, essa tendência a querer organizar processos. Então, quando a gente lê essas 4 fases, é como se a gente tivesse que seguir, né, o cronograma. Então, primeiro eu vou ter choque, torpor, depois busca da figura perdida, aí desorganização e desespero, até que eu chegue na reorganização. E aí, o que eu acho importante a gente lembrar? Que, principalmente nessa pandemia, então a gente está pegando como ponto de partida a pandemia, considerando não só as perdas de pessoas amadas, porque infelizmente tivemos muitas pessoas que perderam pessoas amadas, mas as perdas relacionadas à nossa rotina, aos nossos planos, aos projetos que a gente tinha para esse ano. E aí, eu tenho certeza que todos nós vivenciamos um pouco de cada uma dessas fases. E que aí, quando a gente achou que a gente estava, não, agora eu tô de boa, agora eu já estou sabendo lidar com isso, a gente volta para o torpor, com alguma outra notícia que a gente não estava esperando, com algum outro direcionamento, alguma outra descoberta científica que a gente não imaginava, e aí tudo volta. E não necessariamente para o torpor, às vezes a gente já está ali na reorganização e a gente entra em desespero de novo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que a gente entenda o luto como um processo e não um evento. E aí, na nossa sociedade, que é muito imediatista e que quer que as coisas aconteçam sempre muito rapidamente, sem muito sofrimento, sem lidar com muita vulnerabilidade, com um certo distanciamento, a gente passa a evitar o luto, né? Ele passa a ser um processo a ser evitado, e não como algo que precisa ser vivido e que trará possibilidade de reconstrução.
O luto, ele nos possibilita reconstruir coisas. Às vezes é dolorido passar por ele. Muitas vezes é dolorido passar por ele. A gente se sente vulnerável, a gente se sente impotente. Mas a partir dessa vivência, a gente consegue reconstruir. E aí as pessoas perguntam, né? Quanto tempo dura? Porque eu não quero mais sofrer isso daqui. E aí, esse tempo, essa pergunta do tempo, está ligada à impaciência que a nossa cultura tem com o pesar e o desejo de sair logo dessa experiência. Então, a gente quer acelerar esse processo porque não tem permissão de sofrer. Numa sociedade que tem uma positividade até em certo ponto tóxica, o luto, ele entra como um processo contranatural e contracultural. A gente evita cada vez mais vivê-lo, porque é como se a gente estivesse fazendo algo contra a lei. A gente não pode sofrer. Então, a gente precisa inventar um jeito. Supera aí, encontra um livro que você possa ler de manhã para você fazer uma meditação, ou à noite, uma música, toca para frente, não pensa muito sobre isso, né? A vulnerabilidade nos deixa desorganizados completamente. E aí, quando a gente pensa sobre tempo, que tempo é esse, né? O que a pandemia nos ensinou sobre o tempo? Ela nos ensinou que a gente não tem controle sobre o tempo, que a gente não tem como prever coisas. E aí, eu trago para vocês esse texto do Attila Mbembe, que chama O Direito Universal à Respiração. Se vocês tiverem oportunidade de ler, ou se vocês já leram, vale muito a pena. Ele é um texto muito bonito. Tem um momento ali que ele fala que o Covid é a expressão espetacular do impasse planetário em que se encontra a humanidade. Então, não se trata, senão, nem mais nem menos, de recompormos uma terra habitável, porque ela oferecerá a todos a possibilidade de uma vida respirável. Trata-se, pois, de recuperar os recursos do nosso mundo com o fim de forjar novas terras. A humanidade e a biosfera estão ligadas. E aí, ele traz esse conceito, né, que ele cunhou, que é o brutalismo, ele traz esse conceito como um processo contemporâneo pelo qual o poder é atualmente constituído. E se exprime, se reconfigura, atua e se reproduz. E falo pela fratura e fissura, pela acumulação de barris, pela perfuração e pelo esvaziar de matéria orgânica. Por fim, pelo que chamamos de esgotamento. E aí, quando ele traz essa palavra esgotamento, eu lembro muito dos professores, dos educadores. Como a nossa sociedade trata os educadores como a gente trata a terra, né? Nesse lugar de esvaziar, de sugar, né? De retirar tudo para o nosso proveito e não perceber que ela precisa de um respiro, que ela precisa de um olhar, que ela é base estrutural para que a gente esteja aqui. Então, todos os processos que a gente vive, todas as relações que a gente tem, elas precisam dessa oxigenação. E aí, quando a gente trata os educadores, que são a base da nossa sociedade, porque todos nós passamos por vocês, né? Dessa forma, como se fosse um bem que a gente pode esgotar até quando a gente achar que deve, sem considerar essa importância como estrutura base, a gente se perde. A gente corre riscos. E aí, eu trouxe essa pesquisa do Instituto Península, que foi feita com 2,4 mil educadores. Então, eles disseram que 53% dos docentes estão muito ou totalmente preocupados com a própria saúde. E muitos também relataram sentimentos como medo, ansiedade e insegurança. Esgotamento. Tá aí. Exaustão, esgotamento. Sugar todos os recursos até o último ponto, sem se preocupar como isso se renova. 28% dos entrevistados da Nova Escola, né, que entrevistou 8,1 mil educadores, avaliaram a própria saúde mental como ruim ou péssima nesse momento de pandemia. De novo, esgotamento, né?
falta dos limites, né? Então, muitos relatos de educadores que estão trabalhando muito além da conta, porque está todo mundo em casa, então tem os trabalhos domésticos com filhos, eventualmente quando se tem filhos, e mais preparação de aula, e mais gravação de aulas. Então, isso obviamente afeta muito a nossa saúde mental. 35% dos entrevistados tiveram que mudar totalmente seus hábitos. 41% disseram que mudaram muito a rotina. E apenas 2% não mudaram nada. Então, acho importante a gente pontuar que qualquer mudança, ela exige do nosso psiquismo uma grande reorganização, um grande trabalho de resiliência e um grande trabalho que às vezes nos leva à exaustão. Né? E energia, né? Porque a gente precisa pensar novas possibilidades, a gente precisa estruturar novas possibilidades. E aí, quando a gente precisa refazer esse processo quase que semanalmente, ou até em alguns momentos diariamente, isso escalona para um nível que pode causar transtornos mentais. Então, entre os transtornos mentais mais comuns nos educadores, é o burnout. Então, eu trago aqui hoje para vocês a síndrome de burnout. E aí, o que é o burnout? É uma das maiores ameaças à saúde mental do século XXI. Depois da pandemia, isso ficou ainda mais evidente, especialmente aos professores. É um quadro de esgotamento profissional caracterizado por 3 sinais clássicos. Então, recentemente eu li um texto do Freud e ele dizia que tem 3 trabalhos que são impossíveis. Um deles é política, o segundo deles é psicoterapia, então, ser analista, né, que ele diz no texto dele, e o terceiro é educar, então, ser educador. Por que ele fala que são trabalhos impossíveis? Porque são trabalhos que não se vê o fim, a gente trabalha com um processo. E isso, em alguns momentos, é muito angustiante, porque é como se a gente estivesse pegando partes de um todo. E aí, por isso que ele chama de trabalhos impossíveis, né? Hoje, além de ter esse fator, tem outros diversos fatores, né? Que são a exaustão, são as más condições de trabalho em muitos casos, altas exigências, principalmente durante a pandemia, que tem que haver muita atualização em pouco tempo, sem se preocupar como é que está a rotina dessas pessoas dentro de casa. Então, tudo isso leva a esse lugar do burnout, do esgotamento. Então, 3 sinais clássicos de burnout. Esgotamento físico e psíquico. Então, a sensação de não dar conta das tarefas. Indiferença e perda de personalidade. Então, não se importar mais com o próprio desempenho profissional. Cinismo e apatia. Baixa satisfação profissional é o terceiro sinal. E aí, as pessoas podem também apresentar sintomas físicos, como dor de cabeça, dor na coluna e distúrbios musculares. Além disso, também podem estar presentes cansaço excessivo, tanto físico quanto mental, dor de cabeça frequente, alterações no apetite, insônia, dificuldade de concentração. Sentimentos de fracasso e insegurança, negatividade constante, sentimentos de derrota e desesperança, sentimentos de incompetência, alterações repentinas de humor, oscilações repentinas de humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e também alterações dos batimentos cardíacos. Então, a gente percebe que o burnout, ele chega e nos afeta completamente, né? É como se fosse uma paralisação completa do sistema. É isso, pegou fogo, deu tilt, o computador deu pau ali. E aí, o que a gente faz com isso, né? Que desespero, então, porque eu imagino que muitos de vocês, como eu, já vivenciamos sensações tanto físicas quanto psíquicas dessa ordem, né? Respira, calma, né? Tá tudo bem, a gente tá junto nessa. Não tem uma fórmula mágica do tipo, respira no saco que tudo vai se resolver e você vai voltar. Pode até funcionar respirar no saco, né? Tem toda uma questão química aí, né? Da troca de gases. Só que não tem uma fórmula que vá atender todo mundo.
por igual. E aí, o que eu acho muito interessante? A gente pensar em coisas que a gente faz e que às vezes a gente nem percebe que faz, né? E que podem levar a gente a não conseguir sair desse buraco de esgotamento. Por exemplo, não sei vocês, né? Mas eu sou psicóloga, então às vezes eu atendo, sei lá, uma média de 9 pessoas por dia, 10 às vezes, 11, mas prefiro não atender 11, mas às vezes acontece. E aí, chega no final do dia, o que eu vou fazer? Vou dar uma relaxada. Vou ligar o Netflix, o que eu vou assistir? Vou assistir um documentário sobre, sei lá, burnout, ou sobre ansiedade, ou sobre perdas perinatais, ou sobre as sufragistas. E aí eu saio dali com aquela coisa, com aquela sensação, né? Então, às vezes, não sei se vocês se identificam com isso, mas assim, vou dar uma rolada aqui no Instagram, vou assistir uma palestra de um educador que eu gosto, ou vou ler umas dicas aqui de uma revista sobre como fazer para gravar as aulas de uma forma melhor. A gente não para de trabalhar. E esse não parar de trabalhar faz com que o nosso cérebro fique funcionando quase que permanentemente e não tenha oxigenação. Então, o que eu faço quando eu tô no desespero? Eu vou e assisto Friends, que eu adoro, um episódio que chama Aquele que a Phoebe Corre. Eu sei todas as falas, ele não vai me ensinar nada, eu não vou precisar aprender nada, e eu tô ali. Tem amigas minhas que bordam, eu não sou dessas, né? Tem amigas minhas que gostam de cozinhar, às vezes funciona para mim. Tem gente que adora aula de violão, tem gente que faz línguas. Então, o que eu acho que é importante? A gente perceber maneiras de oxigenar que sejam nossas, próprias. E que às vezes a gente até pode chamar de alguém, pegar alguma dica, fazer exercício, meditar, fazer uma respiração guiada. Mas a gente que tem que ir fazendo esse caminho de testar o que funciona para a gente. E muito nesse lugar de entendimento dos nossos limites, porque muitas vezes, o trabalho é por amor, o trabalho é por vocação, e é mesmo. Só que a gente precisa estar inteiro para fazer esse trabalho com amor e vocação. Se a gente estiver quebrado, não funciona. Não, a gente não consegue dar conta mesmo. E aí, para a gente respirar, eu trouxe esse livro do Boris Cyrulnik, que chama Corra, a Vida Te Chama. É um livro muito, muito, muito bonito. O Boris, ele com 6 anos, ele fugiu, né, da Gestapo no nazismo. Ele é judeu. E ele conseguiu não ir para o campo de concentração, mas ele perdeu toda a família no campo de concentração, né? Esse cara, ele foi um cara que aprendeu a ler e a escrever com 14 anos. E ele conseguiu fazer a faculdade de medicina e depois fez psicanálise também. E cunhou o termo resiliência nesse meio tempo. Por que eu trouxe o Boris? Porque o livro dele começa assim, ó. Ele é um cara que é aquele livro que a gente lê e às vezes a gente chora, que é muito, muito, muito bonito. Então ele escreve assim, ó. Eu nasci 2 vezes. No meu primeiro nascimento eu não estava. Meu corpo veio ao mundo no dia 26 de julho de 37 em Bordeaux. Disseram-me, eu sou obrigada a acreditar uma vez que não tenho nenhuma lembrança. Do meu segundo nascimento eu tenho plena memória. Uma noite fui preso por homens armados que cercavam a minha cama. Vinham me buscar para me levar para a morte. Minha história nasceu naquela noite. Vale a pena ler esse livro, é muito, muito bonito. São as memórias dele. E aí, por que eu trago para vocês, né? Além dele falar de resiliência, que eu acho que é importante a gente ter em mente esse processo, porque a gente precisa muito dele no nosso dia a dia, principalmente quando tem uma realidade tão cheia de altos e baixos, tão cheia de incertezas, quando a gente não tem uma base firme para se apoiar, a gente precisa de muita resiliência, né? Que é o que a gente está vivendo hoje. Cada dia é uma diretriz diferente para seguir, cada dia é uma ordem diferente, é algo diferente para aprender, é algo diferente para pensar. Eu trouxe, porque tem um momento do livro dele, depois, né, que ele está no colégio, ele tem um professor que vê o quanto ele é brilhante, só que ele não tem dinheiro para estudar. Então, esse professor faz toda uma movimentação ali para que ele consiga ir para um ensino que talvez hoje seria um ensino médio,
e depois poder entrar na faculdade de medicina. Então, esse professor teve um olhar muito delicado, muito único, e conseguiu fazer esse movimento para que o Boris pudesse fazer essa transição, né? Continuar estudando. Então, às vezes, a gente precisa desses olhares, e são vocês algumas das pessoas mais importantes que dão esses olhares para a gente. Então, eu atendo bastante gente. E aí, vira e mexe eu ouço histórias assim. Ah, eu sempre achei que eu fosse muito burra. Recentemente eu vi essa história. Porque eu sempre repetia de ano, sempre repetia, nunca ia bem na escola. Aí, uma vez, meu pai mudou de escola. Ah, vai para uma outra escola, porque essa escola já não dá mais, você já repetiu X vezes. E aí, essa minha paciente chegou nessa outra escola e tinha uma professora que gostava muito dela, né? E olhava para ela com muito carinho, com muito cuidado. E aí, um dia, essa professora deu a primeira prova e minha paciente foi muito mal. E a professora falou assim, mas você sabe o conteúdo. E fez essa prova oral com ela. Foi aí que ela percebeu que ela tinha dislexia. E que ela não era burra. Ela só não teve um olhar cuidadoso para ela até então, né? Então, foi uma professora que fez com que ela tivesse essa compaixão com ela mesma. Ela já era adolescente, já estava no final do colégio, mas ela falou que isso a salvou. Então, eu ouço muitas dessas histórias durante o dia. Então, eu acho que é muito importante mesmo da gente perceber o quanto a gente não pode utilizar professores como um recurso inesgotável. A gente precisa utilizar os professores como um recurso essencial. E tudo que é essencial a gente precisa ter muito cuidado, né? E muito respeito, e muito acolhimento. E aí eu trago aqui, né? Ele fala que resiliência, o Cyrulnik fala que resiliência é um processo de superação. Não é um processo linear. Depende das interações complexas e nunca previsíveis. É o próprio sujeito que promove a sua resiliência, quando encontra vínculos significativos que lhe permitam reconstruir o sentido. Os outros, então, passam a representar o papel de tutores de resiliência. E o educador desempenha um papel essencial na construção da resiliência. Então, vocês são essenciais para essa construção da resiliência dos alunos de vocês. E aí, agora eu trago o Krenak. Esse livro, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, é bem bonito também, eu gosto muito dele. Tem um outro também que é muito legal, que chamou Amanhã Não Está à Venda, que ele escreveu agora durante o Covid. Rapidinhos de ler, vale a pena. Tem uma aranha aqui passando. O Krenak estava na horta dele, no começo do livro ele conta essa história. Ele estava na horta dele lá, né, plantando as coisas e tudo mais. E aí a mulher dele chegou e falou assim, tem uma ligação aqui da Universidade de Brasília, estão pedindo para você fazer uma palestra. Aí ele falou, tá bom, eu vou. Aí sobre o que você vai falar? Aí ele, fala lá que eu vou falar ideias para adiar o fim do mundo, e deu risada. Aí a mulher, tá bom, falou. E ele esqueceu. Chegou na véspera da palestra, ele esqueceu que era esse tema, né? Aí chegou na véspera da palestra, ligaram para ele lá da organização da palestra, e aí, tudo certo? Você vai falar, né, ideias para adiar o fim do mundo. Ele, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não sei. Eu vou. E aí ele falou, tudo bem, é para pós-graduação, vai ter 10 gato pingado lá, ninguém vai assistir minha palestra. Só que aí, Ideias para Adiar o Fim do Mundo chamou gente de tudo que era curso, lotou o auditório. E aí, no meio dessa palestra, ele fala isso. Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. E está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta e faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. A minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. E aí, quem nos permite contar as histórias? Quem nos ensina a escrever e ler essas histórias? São vocês.
Quem nos ensina a interpretar essas histórias, a pensar sobre essas histórias, a criar pensamento crítico sobre essas histórias? São vocês, os nossos educadores. Então, se a humanidade ainda é capaz de estar viva, dançar e cantar, e não virar um zumbi, e ter prazer na vida, é muito graças a vocês. Então, eu agradeço cada um de vocês por estarem aqui hoje. Essas são as referências que eu usei, então vocês podem ficar à vontade aí, tirar fotos, se vocês quiserem depois, o pessoal do Instituto encaminha, eu posso disponibilizar para eles. E aqui estão minhas informações de novo. Se vocês quiserem, podem me mandar e-mail, podem ficar à vontade. E agora vamos ver como é que vocês estão por aí, se vocês comentaram alguma coisa, o que vocês acharam. Então, eu vou parar enfim, não lembro da palavra, de disponibilizar aqui a apresentação para vocês. Deixa eu tirar aqui. Pronto. É isso. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Alguns relatos a Miriam me passou aqui, ó. Estamos em casa há 7 meses, trabalhando 3 vezes mais que no presencial e percebemos que o tempo passou muito rápido, porém parece que não vivemos. Não temos memórias desses meses. Nossa, isso é muito verdade, é totalmente verdade. Eu venho ouvindo muitos relatos nesse sentido. Parece que é uma realidade paralela, que a gente não é a nossa vida e que a gente está pedindo um tempinho, né? A gente está meio que vendo como é que é viver isso, mas não é a nossa vida. E essa coisa de não ter memória vem muito do esgotamento, provavelmente esgotamento físico e mental, porque a gente vai vivendo no piloto automático e acaba não vivenciando as experiências verdadeiramente. Estou no meu limite, esgotada, não consegui me adaptar a esse novo normal. Eu imagino. Esse novo normal também, né, parece tão opressivo às vezes, né, porque parece assim, esse é o novo normal, vamos lá, gente, vamos lá. E aí eu percebo que a nossa sociedade, ela não estrutura esse novo normal. A gente vai se virando, então atendo muitas mães, mulheres que estão voltando para o trabalho, né, e aí eu ouço muito relatos nesse sentido, assim, não tem escola. Onde eu vou deixar as crianças? Aí o chefe vira e fala assim, as pessoas estão se virando, as pessoas estão dando um jeito. Então, esse é o novo normal, a gente dá um jeito, sem se preocupar como que isso está sendo estruturado, como se preocupar com a qualidade desse dia a dia das pessoas, com a saúde mental das pessoas. Então, é um preço muito alto, né? Limite esgotado, estou muito cansada. Estou esgotada com exigências e prazos para entrega de documentação, além de todas as cobranças que já estamos realizando no tempo possível. Então, tem isso também, né? Não se conta esse tempo extra de preparação de material, de organização das coisas. Então, parece que assim, vai lá, dá aula. E aí, qual o tempo para se preparar para dar uma aula? Gravar uma aula é uma coisa completamente nova. Preparar uma aula online sem criança é algo completamente desafiador. Então, assim, são vários desdobramentos de um propósito que é, vamos dar as aulas do jeito que dá. Que aí, quem está em casa, que são os professores, que tem que se organizar e entender como que isso vai acontecer, né? Dúvida. Curiosamente, eu estou dormindo 10 horas por dia quando o meu normal era 7. É estranho. E você está acordando descansada? Você está acordando bem? Melhor do que quando você dormia 7? Como é que tá isso? Me responde aí, se você ainda estiver aí, para a gente poder tentar dar uma esmiuçada nisso. Porque às vezes a gente dorme 10 horas por dia e acorda tão cansada quanto, porque na verdade a gente está esgotada. Então o sono, ele entra como um apagamento, não entra como um reboot, né? Como no computador, que a gente vai reiniciar. A gente apaga. E tem um outro fenômeno também interessante, que muita gente passou a sonhar mais na pandemia, durante a pandemia, né? Talvez porque se esvaziaram esses espaços, né, de relação e tudo mais, né? Que mais, gente? Como é que vocês estão? Aqui dá para mandar perguntas também, Francis, ou é só no YouTube?
É só no YouTube. Ah, chegou mais uma para você aí. O que fazer quando perdemos o sono, mesmo estando muito cansadas? Esse é um outro relato de insônia. Então, as pessoas chegam à noite esgotadíssimas, e falam que não conseguem dormir. E é muito por conta desse movimento da gente não desligar. Nossa cabeça continua funcionando normalmente e até mais acelerada quando a gente deita. E aí, por mais que o nosso corpo esteja completamente esgotado, a nossa cabeça continua funcionando. A nossa cabeça continuar funcionando deixa a gente em alerta. E o alerta não permite que a gente desconecte. Então, às vezes, o que acontece é a gente, pelo esgotamento e pela exaustão, a gente vai entrando nesse lugar de não dormir, de ficar com insônia, e aí, quanto mais a gente vai entrando nisso, a gente vai ativando uma parte primitiva, que é de nos deixar alertas. Porque assim, nossa, se ela não está dormindo, se ele não está dormindo, é porque provavelmente tem alguma ameaça. Então, a gente ativa uma parte primitiva do nosso cérebro que nos deixa alertas. E aí, o que é interessante disso? Quanto mais a gente fica com insônia, menos a gente vai conseguindo ter a possibilidade de desconectar. Porque a desconexão está muito ligada a gente se permitir, né? Se entregar e dormir. Quanto mais a gente vai tendo insônia, mais ansiedade, mais pensamento acelerado, mais difícil é de pegar nesse sono. Então, assim, algumas dúvidas, algumas dicas. Eu li dúvida ali e reproduzi aqui. Algumas dicas. Não ficar com o celular e nem tela antes de dormir. Então, 1 hora antes de dormir, tentar desconectar de tudo, TV, celular, tentar ler, se vocês conseguirem, porque às vezes é cansativo. Mas assim, não é ler um manual que vai ensinar vocês alguma coisa que vocês vão usar no trabalho. É ler um livro, um romance, um livro que vocês não precisem pensar muito, algo que seja para desconectar a mente mesmo. Então, respiração, tem algumas meditações guiadas boas no YouTube que podem ajudar nesse momento de desconexão. Então, quando a gente está muito conectada, a gente precisa muito, verdadeiramente, criar ferramentas para desconectar, né? E oxigenar. Então, às vezes, sei lá, eu sei que a gente está numa pandemia e tudo mais, mas tem certas regras de flexibilização hoje, então, às vezes, dá uma saída, né? Respirar fora de casa, ter contato com a natureza, também nos ajuda nessa desconexão. Vamos lá. O que podemos fazer de forma para enfrentar esse momento de esgotamento? Então, vocês não têm acesso, então eu vou ler direitinho. Damiana, o que podemos fazer de forma simples e prática, se é que há, para enfrentar esse momento de esgotamento? Então, eu acho que eu dei algumas dicas agora, né, de desconectar das telas e tudo mais. Psicoterapia é uma boa dica. Terapias alternativas também podem ser boas dicas. Tem gente que gosta de terapias alternativas, então tem inúmeras aí para vocês pesquisarem, ajuda. E aí, tentar se conectar com vocês mesmos, o que ajuda vocês a oxigenarem? O que ajuda vocês a respirarem, né? Então, tentar retomar isso, porque às vezes a gente perde, às vezes a gente vai no piloto automático e se perde da gente mesmo. E aí, a professora que comentou que ela dorme 10 horas por dia, ela falou, eu hiberno e me sinto esgotada. Então, é isso, né? Às vezes é uma coisa de desmaiar mesmo. Não é que, descansei, dormi 10 horas, acordei renovada. Não, tá tão esgotada que apaga, né? E aí acorda como se tivesse cansada ainda, porque o cérebro continuou ali, provavelmente funcionando, porque a gente está num momento de esgotamento, a gente não está conectado com a gente mesmo, né? Desconfigura, desconecta corpo e mente, né? Boa noite, estou me sentindo muito desanimada, sem forças e prazer na realização das atividades. Muito medo de sair de casa. Durmo 6 horas por dia, mas me sinto muito cansada, como se não tivesse dormido. Então, 6 horas por dia é pouco, né? Claro que cada um vai dormir o tanto que
quiser dormir, tem gente que dorme 6 horas e acorda super bem, mas você está me dizendo que você acorda muito cansada, como se você não tivesse dormido. E aí, essa frase que você me falou, muito medo de sair de casa, sem prazer nas atividades diárias, talvez seja legal olhar para isso com mais carinho, com mais cuidado, porque é como se, quando eu leio o teu relato, eu sinto que é como se você estivesse apagando mesmo, assim, né? Se perdendo de você mesma. Quando a gente perde a vontade quando a gente perde prazer de realizar coisas que a gente gosta de fazer, é um sinalizador de que algo não vai bem. Então, talvez a gente precise pedir ajuda. Se você precisar de alguma coisa, me manda mensagem, eu te indico profissionais. Tem grupos gratuitos de acompanhamento psicoterapêutico que eu também posso indicar. Eu acho que é muito importante buscar mesmo esse cuidado, esse olhar mais delicado e talvez profissional diante desse seu relato, assim. Tão difícil desconectar? Celular hoje em dia parece que grudou nas nossas mãos, é verdade. Parece que a gente fica completamente desvirtuado sem ele, né? Desorganizado sem ele. E aí tem um documentário muito legal na Netflix que chama Dilema das Redes, que fala um pouco sobre a questão das redes sociais na nossa vida, e que eu acho que se vocês tiverem oportunidade, vale a pena ler e dar uma desconectada de alguns aplicativos ali. Deem uma olhada cuidadosa para isso, porque é bem interessante o que eles têm para dizer lá. Como iremos reagir com todos esses traumas pós-pandemia? A distância de tudo e de todos dá até medo de desligar ou ficar longe do celular. Dá um pânico, de repente, chegar uma mensagem do trabalho, dos pais idosos, de algum amigo que precisa de ajuda. Então, gente, estão pedindo para eu colocar meu e-mail. Meu e-mail é... Se eu escrever aqui, eles vêm? Não, né? Mas vocês passam lá, né? dami.angrimani@gmail.com. E o meu Instagram é @damiangri. Isso, meu Instagram. Então, meu e-mail e meu Instagram. Como iremos reagir com todos esses traumas no pós-pandemia? Eu não faço ideia. A gente não tem ideia dos impactos psíquicos que essa pandemia causou, tanto para os adultos, quanto para os idosos, quanto para as crianças. A gente não tem noção, a gente tem as perdas familiares, né, de pessoas próximas e até distantes, que a gente vê no jornal todo dia, os números muito altos. Essas são perdas irreparáveis. E aí eu acho que tem uma outra perda irreparável dessa pandemia, que é ligada à nossa saúde mental, e que são as perdas psíquicas. A gente não sabe como é que vai ser um ano das crianças em casa, um ano da gente em casa, um ano dos bebês em casa. Então, tudo isso eu entendo que cause muita angústia, né? A gente quer respostas, mas infelizmente a gente vai ter essas respostas daqui a um tempo, porque é um fenômeno que a gente nunca viveu, é um fenômeno inédito, e é um fenômeno que tocou absolutamente todas as pessoas no mundo. Então, os impactos disso a gente vai ver durante ainda muito tempo. E aí, sobre a distância, dá um pânico de chegar uma mensagem, né, no celular. Eu entendo perfeitamente. Aí a gente pode fazer um esquema de, sei lá, deixar o celular no toque, né, para os grupos de família, para os grupos, enfim, importantes do trabalho, e não ficar nele, porque às vezes a gente fica em Instagram e lendo notícia e vendo Facebook, e isso vai fazendo com que a gente vá alimentando a ansiedade, porque a ferramenta por si só, sem contar as notícias que a gente lê, ela já é um causador de ansiedade. Aquela coisa da gente rolar e sempre chegar uma notícia nova, rolar e sempre chegar uma notícia nova, é que dá essa sensação. Tem até um nome para isso, chama FOMO, né? Fear of Missing Out. Então, medo de perder algo, né? Hoje em dia tem até
um transtorno, né? Porque o livro dos transtornos psíquicos está aí lotado, né? Tem um monte, eles põem nome para tudo. Mas é sobre isso, é muito medo da gente perder algo e ficar completamente fora, né? E sei lá. O que eu acho, honestamente? Que talvez deixar o toque do celular possa ajudar, mas tentar sair das redes sociais também possa ajudar muito, assim. As redes sociais, elas às vezes são muito nos sobrecarregam demais. Para nós que estávamos acostumadas ao processo de ensino-aprendizagem, olhando olho no olho, a troca de conhecimento era ali, corpo a corpo. Principalmente nós da educação infantil, perdeu o encanto. Gente, são perdas, eu sinto, né? Eu escuto relatos de professores, e principalmente da educação infantil, pega muito fortemente, né? Porque vocês sabem melhor do que eu o quanto que as crianças perdem nesse corpo a corpo, porque vocês estão lá no corpo a corpo todo dia, né? São perdas mesmo grandes, e a gente tem que viver o luto por elas, porque elas aconteceram. E às vezes a gente fica tentando dourar a pílula, não, mas foi melhor, porque as crianças ficaram mais com os pais. Então, no começo da pandemia, eu ouvi muito isso. Vai ser ótimo, porque as crianças vão ficar mais com os pais e nunca ficaram com os pais. Sim, talvez. Mas como é que está a saúde mental desses pais também? Como é que está a saúde mental dessas crianças? Né? E essa ponte entre as crianças e a escola, como é que tá sendo? Né? Então, eu acho que tudo isso é importante a gente lembrar e acolher com carinho, porque sim, são perdas. Sim, nós temos que viver o luto por elas. E não, nós não sabemos o que vai acontecer. Então, a gente também tem que lidar com a angústia desse vazio, de não saber, porque a gente não sabe os efeitos disso. A gente nunca viveu isso. Também desenvolvi alguns hábitos obsessivos compulsivos, tipo lavar as mãos o dia todo, medo de tudo que vem de fora, objetos, etc. Será que estou com toque? Então, não sei se você está com toque. Eu acho que o que você está criando? Hábitos que provavelmente te tirem de algum sofrimento, que talvez seja alguma ansiedade, ou talvez seja da ordem do incontrolável ali da sua rotina, ou da ordem da exaustão na sua rotina. O que eu penso sobre isso? Eu penso que, num primeiro momento, o que a gente faz? A gente cria ferramentas para lidar com dores. E nem sempre essas ferramentas são saudáveis. E aí, quando a gente não sentir que está sendo saudável para a gente precisa pedir ajuda. Né? Então, às vezes, quando a gente se paralisa por algo, é o momento de olhar para isso. Então, às vezes, a gente se paralisa. Então, teve um relato mais acima que falou assim, não tenho mais vontade de sair de casa. Tenho medo de sair de casa, eu fico em casa, tenho medo. Isso é uma paralisação. Isso mostra que tem algo ali que está desconexo, que a gente não está podendo lidar direito, não está conseguindo lidar com isso. Quando a gente sente isso, quando sai da ordem do medo, do estranhamento, e entra na ordem da paralisação, do desconforto, do sofrimento, né, desse esgotamento que vocês estão dizendo, que eu trabalho, eu deito e acordo do mesmo jeito que eu deitei, eu acho que é importante a gente buscar ajuda, olhar com carinho para tudo isso, né? E se acolher também, e acolher essas vulnerabilidades, porque às vezes a gente fica com a ideia de que tem que ser forte. O que é ser forte? Eu acho que ser forte é a gente entender nossos limites e saber quando a gente precisa parar. Às vezes a gente acha que ser forte é ir em frente, é em frente, é em frente. E aí muitas vezes quando a gente vai muito, a gente quebra. Quebrados a gente não vai conseguir fazer nada. Então às vezes a gente precisa dar um passo atrás para não se quebrar. E aí eu acho que é sobre isso que a gente precisa pensar, né? Os nossos limites. Bom, eu vou encerrando por aqui. Recebi uma mensagem que já deu 1 hora de live. Agradeço profundamente todos os relatos, a confiança em vocês me contarem como é que tá. Eu imagino quanto deve ser difícil escrever, pensar e vivenciar isso mais do que tudo, né? Então, me coloco à disposição, me mandem mensagem se vocês precisarem.
Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, agradeço muito por todo o empenho de vocês e espero muito que vocês, enfim, encontrem um equilíbrio, por mais difícil que seja, encontrem o limite de vocês e respirem. Um grande abraço, muito obrigada, viu? E aí, o que eu faço aqui, Francis? Eu fecho meu vídeo, eu fico com ele aberto, vou fechar meu som, tá? Adriana, está me ouvindo? Tô te ouvindo. Agora, meu vídeo vai começar. Nossa, queria agradecer muito, foi muito legal. Acho que você conseguiu abranger muito assunto, todas as dúvidas aí do pessoal. Realmente, olha, fantástico. Foi Obrigada, eu amei. nota Muito 10. obrigada, eu Como sempre, adorei. maravilhosa. Ai, Então, que o saudade que eu pessoal tava. que nos assistiu esse tempo todo, também quero agradecer muito a presença de vocês e dizer que nós estamos juntos. Eu acho que é o que a Damiana falou, a gente está todo mundo nessa situação. A insegurança, a incerteza faz parte. E a gente tem que olhar isso com carinho, né? Como a Damiana falou, sem medo, sem muita angústia, tentar, dentro do possível, ficar, né, Damiana, ficar dentro do possível tranquilo, porque existe o que a gente chama de imponderável, que é aquilo que a gente Sim, não controla. E a isso, gente tem que exatamente. aceitar, né? É E isso. continuar. É isso, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Olha, então ficou o e-mail da Dami está aí embaixo, também do Instagram dela, e depois a gente vai estar disponibilizando abaixo do vídeo a relação dos livros que a Damiana passou. Tá? Muito obrigada a todos, obrigada, querida. Uma boa noite para vocês. Tchau.